Pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu estou no 10º slide, tá? O 10º slide vai adentrar na questão da elaboração de referências, ou seja, aquelas referências bibliográficas que geralmente nós colocamos lá no finalzinho do texto, né? Onde nós mencionamos, né? Os trabalhos que foram mencionados, né? Onde nós mencionamos o quê? Artigos científicos, livros, capítulos de livros, monografias, entre outros tipos de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu posso adiantar a respeito da questão das referências é que as referências, tá? Nas referências eu vou citar apenas os trabalhos, tá certo? Que eu citei ao longo do meu texto, tá? Ou seja, qualquer trabalho que eu não mencionar no meu texto, eu não posso colocar lá na parte das referências, tá certo? Então, nas referências, eu só vou mencionar os trabalhos que foram citados ao longo do meu texto, tá? Segundo ponto, a gente vai colocar todas as referências em ordem alfabética, ou seja, eu não vou colocar de qualquer jeito, mas eu tenho que alinhar, tá certo? Essas referências seguindo a ordem alfabética. Terceiro ponto que eu posso mencionar a respeito das referências é que é algo que eu até já tinha adiantado no primeiro vídeo, né? Por quê? As normas da BNT pedem que todo trabalho seja justificado, mas quando a gente chega na parte das referências, não será justificado. Então, eu vou colocar as referências, tá certo? Depois eu vou selecionar e eu vou alinhá-las à esquerda, tá certo, gente? Então, as referências não serão justificadas, mas serão alinhadas à esquerda, tá? Então, aqui no décimo slide, nós começamos mencionando como fazer as referências de livros, tá? Cada tipo de referência é diferente, ou seja, uma referência de artigo científico publicado em revista é diferente de um artigo em livro, de um capítulo de livro, é diferente da referência de um livro, tá? Então, cada qual tem o seu formato. Então, pessoal, agora nós vamos começar trazendo a indicação de como fazer a referência de livros. E como é que eu faço a referência de um livro, tá? Primeiro ponto, eu sempre vou começar, independente do tipo do texto, eu sempre vou começar com o sobrenome do autor, ou seja, o último nome do autor. Por exemplo, meu nome é Silvio Profílio da Silva. Então, se alguém fosse fazer uma citação de um trabalho meu, começaria pelo meu sobrenome, que é o meu último nome, no caso Silva. Então, eu sempre começo com o sobrenome do autor, tá certo? O último nome dele. Esse sobrenome, ele vai ficar caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Logo em seguida, eu coloco uma vírgula e logo em seguida o nome dele, o nome do autor. Ponto. Tá certo? Logo em seguida, eu vou colocar o título do livro. Ponto. Tá? Logo em seguida, a cidade da editora. Dois pontos. Logo em seguida, o nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. Em se tratando, tá, de referências bibliográficas de livros, tá, a parte que fica em negrito é o título do livro. Aí aqui no 10º slide tem um exemplo. Aí eu coloquei, ó, a referência de um livro intitulado denominado Mulheres. Aí começa Galeano, que é o sobrenome do autor, ou seja, o último nome dele. Eu sempre começo pelo sobrenome, Galeano. Percebam que o sobrenome está tudo maiúsculo. Logo em seguida, vírgula. E em seguida, o primeiro nome dele, Eduardo. Ponto. Logo em seguida, o título do livro, Mulheres. Ponto. Logo em seguida, a cidade da editora, Porto Alegre, dois pontos, LPM, que é o nome da editora. Quando eu for mencionar o nome da editora, eu não coloco o nome editora. Percebam que aqui, ó, editora LPM. Mas eu não coloco editora LPM, eu só coloco o LPM.
tá certo? Logo após o nome da editora, eu coloco vírgula e logo em seguida o ano da publicação, tá certo? Mais uma vez, ó. Em se tratando de referências de livros, tá? A parte que fica em negrito é o título do livro. Aí tem um pequeno esquema aqui, ó. Quando vocês forem colocar as referências de livro, quando vocês forem colocar o título do livro em negrito, vocês vão ter que observar. Nesse título tem 2 pontos? Se no título não tiver 2 pontos, o que é que eu faço? Todo o título vai para negrito. Se esse título tiver 2 pontos, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Vamos supor que o título do trabalho que eu vou fazer a referência fosse o seguinte: assédio moral. Assédio moral no trabalho, 2 pontos, algumas reflexões. Então, eu colocaria todo esse título em negrito? Não, tá certo? Eu só vou colocar o título todo em negrito, tá? Caso não haja 2 pontos. Mas se houver 2 pontos, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Vamos supor, o título é Assédio moral no trabalho, 2 pontos, algumas reflexões. Então, eu só vou colocar em negrito esse assédio moral no trabalho, porque vem antes dos 2 pontos. O restante do título, ele não fica em negrito, tá certo? Mais à frente a gente vai ver um exemplo com isso, tá? 11º slide, tá, gente? 11º slide. Livros com mais de um autor. Como é que eu faço? Do mesmo modo. A diferença é que eu vou colocar o sobrenome e o nome de todos os autores, tá? Do mesmo modo. Aí aqui embaixo eu coloquei um exemplo de um livro com 3 autores. Aqui no 11º slide, ó. Aí, ó. Começo primeiro com o nome da primeira autora. Sobrenome da primeira autora, todo em caixa alta, ó. Hartmann, tudo todo maiúsculo, vírgula. Logo em seguida o primeiro nome dela, tá? Ponto e vírgula. Logo em seguida eu vou colocar o sobrenome da segunda autora, ó. Sobrenome dela, o último nome dela, todo caixa alta, vírgula. Logo em seguida o primeiro nome, Kátia. Ponto e vírgula novamente. Nome da terceira autora, Zinger. Aliás, sobrenome da terceira autora, Zinger. Todo maiúsculo. Sobrenome sempre é todo maiúsculo, vírgula, e logo em seguida o primeiro nome. Ponto. Terminado essa ação de você colocar o sobrenome e o nome, aí eu coloco o título do livro. Em seguida, ponto, aí eu coloquei, ó, análise da história através dos museus nacionais. Ponto. Logo em seguida, a cidade da editora, ó, Porto Alegre, 2 pontos, e logo em seguida o nome da editora, Campo Campinho, vírgula, e logo em seguida o ano da publicação da obra. Tá certo? Aí, ó, mais uma vez, quando você faz as referências bibliográficas de livros, tá certo? O que fica em negrito é o título do livro. No caso desse título de livro aqui, percebam, ó, ele tem 2 pontos? Não. Não tem 2 pontos dentro do título. Então, eu coloco todo o título em negrito. Tá certo? 12º slide, tá? No 12º slide, eu estou trabalhando as referências de capítulos de livro, tá? Aí, por que capítulos de livro, Sil? Vocês podem perguntar. Há livros que são por organização. Hoje há uma grande quantidade de livros por organização, tá? Então, o que são livros por organização? São livros em que dentro desse livro tem vários capítulos e cada capítulo é de um autor diferente. Por que que isso acontece? Vamos supor que eu quero publicar um livro, tá? Mas eu não tenho tempo para escrever um livro completo. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo 1 ou 2 capítulos do livro e eu saio convidando 3, 4, 5 amigos que eu conheço, tá certo? Podem ser amigos que ensinem na mesma faculdade, amigos que eu tenha cursado mestrado ou doutorado, mas que eu conheça e que eu saiba que esse amigo tem
um respaldo, tá certo? Para produzir um capítulo de livro. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo 1 ou 2 capítulos de livro e saio convidando outros amigos. Cada um publica um capítulo e acabou-se o problema. Temos um livro pronto para ser publicado. Então, isso daí é livro por organização, tá? Então, a pessoa que teve a ideia de publicar esse livro, como ela teve essa ideia, ela vai ser o organizador do livro. Então, o primeiro capítulo geralmente é dela e os demais capítulos são de outros autores. É livro por organização. Ou seja, cada capítulo vai ter um autor diferente. Então, quando você usa no seu trabalho um livro desses, livro por organização, então você não cita o livro todo, porque você não leu o livro todo. Você utilizou apenas 1 ou 2 capítulos. Então você só vai fazer as referências do capítulo ou dos capítulos que você utilizou. Então por isso que a gente faz as referências de capítulos de livro. Ocorre nesse caso, tá certo? Então como é que eu faço uma referência? Como é que eu faço, tá? Uma referência bibliográfica, tá certo? De capítulos de livro. Então vamos lá. É bem parecido com a referência de livros. Eu vou começar primeiramente com o sobrenome do autor do capítulo que eu li, tá certo? Sobrenome dele, todo maiúsculo, vírgula, em seguida o primeiro nome dele e o segundo nome dele, ponto. O título do capítulo que eu li e utilizei, ponto. Logo em seguida, a expressão in, tá certo? 2 pontos. Aí agora eu vou fazer a referência do livro. Aquele mesmo modo, sobrenome do autor do livro, do organizador do livro, sobrenome dele, todo maiúsculo, caixa alta, vírgula, em seguida, o primeiro e o segundo nome dele, ponto. O título do livro, tá certo? Ponto. Logo em seguida, a cidade da editora, 2 pontos. O nome da editora, vírgula, o ano da publicação, vírgula, mais uma vez, P minúsculo, pontinho, tá certo? Aí você coloca a página inicial e a página final do capítulo. Em seguida, ponto. Tá? Aí aqui no 12º slide eu coloquei um exemplo, tá? Da referência de capítulos de livro. Aí tem dizendo aqui o seguinte, ó. Percebam que eu começo com os dados do capítulo do livro que eu li. Aí eu coloco, ó, Andrade, todo maiúsculo, que é o sobrenome de quem? Do autor do capítulo, Andrade, vírgula, logo em seguida o primeiro nome dele, Mário, ponto. Depois, o título do capítulo, Métodos Ocultos de Investigação, ponto. Esse é o título do capítulo. Aí vem a expressão in, 2 pontos. Aí agora, ó, eu vou colocar o nome do organizador do livro. Aí eu coloco o sobrenome dele, todo maiúsculo, Bonato, vírgula, logo em seguida, o primeiro nome dele, tá? Logo em seguida, entre parênteses, eu coloco a expressão organizador abreviado, ponto. Logo em seguida, o título do livro. Processo penal, vírgula, Constituição e crítica, ponto. Logo em seguida, a cidade da editora, 2 pontos, que no caso Rio de Janeiro. Logo em seguida, o nome da editora, Lumen Juris, vírgula, o ano da publicação, 2011, ponto. Aí, ó, P minúsculo, ponto, página inicial do capítulo e página final, ponto. Em se tratando de referências bibliográficas de capítulos de livro, o que é que fica em negrito? É o título do livro, tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? Eu vou dar uma pausa no áudio. Voltamos no 13º slide, dando continuidade às orientações das normas da BNT para a construção de referências bibliográficas.